Boa noite, bem-vindos para mais essa live. Para quem não me conhece, eu sou Lisiane Holdefer, eu sou psicóloga e fonoaudióloga e trabalho com zumbido e hipersensibilidades auditivas há mais de 23 anos. E essa live a gente vai conversar um pouquinho sobre zumbido, hiperacusia, misofonia e fonofobia. Então a gente vai trazer um pouquinho dos assuntos que estão aí interligados e falar um pouquinho sobre as diferenças e as combinações entre essas possíveis patologias e sintomas, tá? Então eu vou começar, teve uma pergunta que deixaram pra gente de quais são as causas. Então eu vou começar explicando primeiro o que é zumbido? Zumbido é um som que a gente percebe que não tem uma fonte sonora externa. Esse som é um som produzido, identificado e percebido dentro da nossa cabeça, ou na nuca, ou na testa, ou na orelha, ou nas duas orelhas, ou no rosto. A percepção desse som ele pode acontecer em diversas áreas, né, da região aí da cabeça, e ele pode ser um som de diferentes formas, de diferentes tipos. Então a gente vai ter zumbidos que são do tipo cigarra, zumbido do tipo apito, zumbido do tipo panela de pressão. Vão ter zumbidos que vão ser contínuos, ou seja, um som que não é, que é contínuo, constante, e vão ter zumbidos que vão ser intermitentes ou pulsáteis. Todos esses dados, eles podem colaborar com o nosso raciocínio clínico quando a gente pensa em zumbido, na hora de tentar identificar quais as possíveis causas e o que pode estar envolvido na percepção do zumbido. Esses são dados que podem colaborar de alguma maneira para a gente poder pensar e orientar o paciente na busca de um tratamento mais adequado. O zumbido, ele pode ter diversas causas, tá? Hoje a gente sabe que o zumbido tem aí causas não só auditivas, uma das grandes causas de zumbido são as alterações auditivas, as perdas de audição, sejam elas temporárias ou elas perdas realmente, vou usar o termo definitivas, porque a ciência até o momento não descobriu ainda como reverter determinadas perdas auditivas, e pode ser uma das grandes causas, mas não é a única causa. Muitas vezes a gente tem pacientes que vão ter lá limiares auditivos na normalidade, não vão encontrar alterações nas avaliações audiológicas e nos outros exames audiológicos e percebem zumbido e têm incômodo com o zumbido. Que existem outros fatores que podem ocasionar zumbido. 80% das pessoas que têm zumbido têm algum componente somatosensorial. O que é o componente somatosensorial? É aquele componente muscular. Então, percebe uma alteração do zumbido ou uma origem do zumbido desencadeada por musculatura, principalmente, especialmente, musculatura de cabeça, pescoço, cervical. Então, é super importante que a gente também avalie isso na hora que vai receber um paciente, que vai tentar identificar aí quais as causas, avaliar essa questão muscular, porque ela é bastante comum. É muito, no nosso dia a dia, é muito comum a gente ver componentes musculares na percepção, na causa do zumbido. Outra causa de zumbido podem ser as alterações metabólicas, então a gente tem aí o metabolismo do colesterol, da glicose, que a gente sabe que são super impactantes para o ouvido. O ouvido ele sofre quando o açúcar é excessivo, a gente está com excesso de açúcar no sangue, isso pode inclusive gerar lesão na orelha, né? É uma situação em que pode gerar, por exemplo, uma pessoa que tem uma diabetes, essa diabetes está mais descontrolada por bastante tempo, pode gerar inclusive perda de audição em função disso, tá? Mas não necessariamente isso vai gerar uma perda de audição, mas pode gerar um zumbido. Então a gente tem uma relação muito íntima do açúcar com o zumbido. Inclusive no último congresso mundial, há uns 2 meses atrás, se falou bastante a respeito disso, dessa relação açúcar e zumbido. Então é um cuidado que a gente tem que ter, sempre avaliar como é que tá os níveis de glicemia no sangue e até os comportamentos, né, alimentares das pessoas, dos pacientes, se comem muito açúcar, se comem muita farinha, que acaba virando açúcar, muito carboidrato, que acaba virando açúcar, enfim. Então, o colesterol é outra questão, porque afinal deixa o sangue mais espesso, isso irriga menos a orelha, e isso pode gerar zumbido. Alterações de vitamina B12, vitamina D,
vitamina B6, isso pode estar relacionado à percepção, ao aumento da percepção do zumbido também, enfim. Então, questões metabólicas também podem ser causas de zumbido. Tá? Outra possível causa bastante frequente, bastante comum, alterações do sono. E hoje em dia o que eu mais vejo, o que eu mais observo no consultório a gente tem um pouco cuidado com o momento de dormir e o momento de despertar. E que são duas situações muito importantes, porque é o período onde o corpo vai entendendo que a gente vai entrar em repouso e vai descansando e vai reduzindo, a gente acaba ficando muito ligado em tela, ligado em televisão, assistindo muitas vezes noticiários que têm um impacto no nosso sistema muito grande por serem notícias às vezes muito dolorosas ou muito difíceis de lidar, e a gente dorme com isso lá no nosso inconsciente, muitas vezes, às vezes até na nossa consciência a gente fica pensando nisso. Então a qualidade das coisas que a gente se liga, absorve, observa, vê à noite pode ter impacto no sono também. A maneira como a gente acorda, então se eu acordo e eu vou direto para o celular, eu posso ter um prejuízo aí nesse ciclo circadiano, que é o ciclo de vigília e de sono. E aí do corpo entender que eu estou acordado e do corpo entender que é o horário de dormir, de ele acertar esse relógio interno que a gente tem. Só que muitas vezes está desregulado por causa dos nossos hábitos. Então, sempre importante observar como você está fazendo essa higiene do sono e tomar cuidado para regular isso, porque isso pode impactar o zumbido. Outra possível causa, questões emocionais. Então, a gente sabe que existe uma relação muito íntima entre zumbido, ansiedade, depressão, estresse, que pode fazer com que o zumbido aumente ou que a sensação dele piore. Ao mesmo tempo que quando a gente melhora essas condições, a tendência ao zumbido também melhorar. Então observe se seu emocional não está legal, se você tem se sentido muito ansioso, se você está mais entristecido, mais estressado. E observa se o zumbido também não muda. Não aumenta, não fica mais incômodo, não fica mais perceptível. Por quê? Neuroquímica. E essa neuroquímica pode impactar na percepção do zumbido. Então, como vocês estão vendo, tem múltiplas causas, né? E é necessário investigar com muito cuidado, com muito critério. Por quê? Porque a tendência é que se eu conseguir identificar essas causas e tratá-las, eu possa ter um bom prognóstico. Não identifiquei nenhuma causa, que é bastante improvável, mas não consegui identificar nenhuma causa e tal. Ainda assim, se trata o sintoma, se trata o zumbido, por meio da neuroplasticidade. A gente sabe que o zumbido ele pode ter a sua origem, o desencadeador dele na periferia, mas essa percepção do som ela acontece no cérebro. Então a gente pode tratar o córtex auditivo e fazer com que essa percepção então reduza, diminua ou quem sabe até conseguir uma remissão do zumbido, que é o desaparecimento dele, tá? Porque sinto zumbido quando o clima tá chuvoso ou quando eu não durmo bem. Então, quando o clima tá chuvoso, eu já pensaria numa possibilidade de, quem sabe, uma questão muscular, assim como tem muitos pacientes que têm a sensação de que o zumbido piora quando esfria, ou quando está em ambiente mais frio, isso pode acontecer, isso normalmente é um componente muscular, então imagino que seja isso, tá? Que possa estar ligado a isso. E quando você não dorme bem, nada é bom. Eu costumo dizer isso, não dormimos bem, pode ter certeza que você não vai ter o melhor dia no outro dia. Você tem dias muito melhores, onde o seu humor é melhor, a sua disposição é melhor, a sua energia é muito maior quando a gente dorme bem. Por quê? Neuroquímica cerebral. Você está com tudo em dia, o corpo relaxou. A neuroquímica é uma neuroquímica que vai favorecer um funcionamento adequado do cérebro, liberar todas as enzimas e todos os neurotransmissores de uma maneira mais adequada no outro dia. Então, a gente está muito mais equilibrado e muito mais regulado. Se a gente pensar que a percepção do zumbido está no cérebro, se esse cérebro está com uma neuroquímica que não é a nossa neuroquímica ideal, adequada, automaticamente a gente tem um aumento do zumbido, um aumento da percepção, tá? Então, lembra que sono é uma chavinha muito importante pra gente também, tá? Explica sobre fungos no ouvido. Existem algumas
algumas infecções que são fúngicas, né, que são por fungos, elas podem acontecer na orelha externa ou na orelha média. Quando isso acontece, é necessário tratar, e é um tratamento otorrinolaringológico. Então, se existe fungo no ouvido, precisa ir no otorrinolaringologista, como quando tem fungo no pé e a gente vai no médico para poder usar uma medicação adequada para tratar. Então, normalmente o tratamento para a questão fúngica é medicamentosa, então tem que ir num otorrino e avaliar essa questão dessa questão de ter fungos na orelha, onde que tá, e ver qual a melhor forma de tratamento para poder corrigir isso, tá? Vamos lá, aqui tem uma pergunta da fonofobia e da hiperacusia. Então vamos lá, como lidar com a fonofobia que é causada pela hiperacusia? Então vamos contar um pouquinho o que é a hiperacusia. A hiperacusia é uma hipersensibilização da nossa via auditiva. Então lá no nosso córtex, lá no cérebro, já na parte da via central, a gente tem como se fosse um botão que aumenta o volume dos sons. Então, quem tem hiperacusia, os sons que tem média intensidade, ou às vezes até fraca intensidade, dependendo de quão intensa é essa hiperacusia, eles entram na nossa orelha e são processados lá pelo nosso cérebro como se eles fossem muito fortes, muito intensos, né? Como se o volume estivesse muito alto. Então, como se a gente aumentasse aí a chavinha do volume. E isso muitas vezes gera dor, desconforto, a pessoa tem que sair do lugar porque não consegue suportar o desconforto causado por esse som. Então lembrem disso, a hiperacusia está ligada à intensidade do som, tá? Não está ligada ao tipo especificamente de som, mas é um som que tem uma intensidade, um volume mais forte. E não necessariamente, coisas que são som fraquinho, a gente já pensa em outra situação, tá? E a hiperacusia, ela pode ter causas múltiplas diferentes, tá? Ela pode estar ligada a uma perda de audição, pode estar ligada a um trauma, trauma acústico, tá? Trauma acústico é quando a gente expõe a som muito forte, né? A som muito intenso. Pode estar ligada às questões somatosensoriais musculares também, tá? Então a hiperacusia também tem diversas causas e ela gera essa sensação de desconforto, gera muita limitação, porque quem tem a hiperacusia começa a deixar de frequentar determinados lugares porque não consegue suportar. Então, locais que tem um som um pouco mais forte, onde o barulho é mais intenso, uma praça de alimentação, uma festa de casamento, já não vou, uma festa de aniversário, às vezes eu não vou, às vezes não é nem a música, não tem música, mas eu estouro um balão e aquilo me dá uma dor, um desconforto, ou local que tem apito, né, campeonatos, ou coisas de escola que às vezes tem apito. É possível crianças terem hiperacusia também, então às vezes a gente observa só pela reação da criança que aquilo ali pode estar incômodo para ela. E aí essa hiperacusia, ela tem esse desconforto muito grande, ela gera esse desconforto muito grande. A fonofobia, ela já e é uma alteração da via auditiva, tá, gente? Lembrando disso, é uma alteração lá da via auditiva, que aumenta o botão do volume. Na fonofobia, a gente já tem um padrão um pouco diferente. A fonofobia, como o nome já diz, é uma fobia. É uma fobia a som. Então, eu começo a ter medo. A fobia é um medo extremo, um medo exagerado. Muitas vezes, isso pode se tornar um medo incapacitante. E ao som, achando que o som vai me causar algum dano, vai me causar algum mal. Então, muitas vezes, a fonofobia pode vir decorrente de uma hiperacusia, quando ela é interpretada de uma maneira muito negativa pelo nosso sistema emocional. A fonofobia, como as fobias, ela está ligada ao nosso sistema límbico, ao nosso sistema emocional. É uma outra via. Claro que ela se comunica com a via auditiva, porque são sons que acabam provocando esse medo, esse pavor, esse pânico daquele som, como se aquele som pudesse me machucar ou pudesse me lesionar. Como na hiperacusia, a sensação do som é de dor, é de que está muito forte, muitas vezes, dependendo de como internamente a gente conduz isso, pode vir a desenvolver uma fonofobia, uma fobia a sons. Eu ter medo de que esse som possa me machucar. Tá? Então, a fonofobia, ela é ligada ao sistema límbico, emocional. Tá? Então, já temos aqui uma divisão. E aí, a gente vai ter uma outra condição,
que está aí na nossa lista de hoje, que é a misofonia. A misofonia também faz parte dessas intolerâncias a sons, essas dificuldades de lidar com sons, só que ela tem uma característica diferente. Ela não está ligada ao volume, ela não está ligada ao medo do som machucar, ela está ligada a sons que me geram, que a gente chama gatilhos, são sons gatilhos, que me geram uma resposta emocional extremamente exacerbada e não lógica para a situação. Então vamos lá, determinados sons, a gente tende a não falar a respeito desses sons, porque o misofônico muitas vezes acaba surgindo, né, atenção para sons que ele não tinha atenção antes quando a gente começa a falar. Mas vamos lá, vou usar um termo mais genérico, tá? Cuidado aí quem estiver assistindo, mas eu vou dizer aqui algumas situações, alguns sons que podem desencadear esse desconforto. Por exemplo, sons que são feitos com a boca, sons de respiração, mastigação, ruídos que são feitos com a boca, muitas vezes alguns sons externos também, não necessariamente sons de pessoas, mas sons às vezes de animais, podem também desencadear. E a resposta é uma resposta intensa, extrema, que está ligada, tanto é que misofonia significa ódio a sons, mas não é ódio a sons, é ódio a determinados sons. Gera uma relação de ódio, de raiva, de uma descompensação muito grande para um som que a princípio seria muito comum, muito normal, muito habitual de a gente ter contato. Então, a misofonia não está ligada ao volume. Às vezes vocês percebem, são sons que são às vezes muito fraquinhos, que muitas vezes a família do misofônico não percebe, nem se dá conta. A pessoa que produz o som nem sabe, nem lembra, não percebe, não se dá conta que produz o som que gera esse desconforto. É uma situação extremamente delicada, porque muitas vezes essas pessoas que têm essa condição, elas acabam deixando, por exemplo, de fazer determinadas atividades com a família. Eu já não consigo fazer um jantar, comer junto com a família, porque alguns sons me incomodam. Eu já deixo de estar perto de determinadas pessoas, porque os sons daquelas pessoas me incomodam. O curioso da misofonia é que isso pode acontecer de uma maneira mais generalista, todos os sons desse tipo me incomodam, ou às vezes o som daquela pessoa específica me incomoda, tá? Isso é bem comum na misofonia. Às vezes são sons do ambiente, então tem muita dificuldade muitas vezes de ficar no mesmo imóvel, porque começa a perceber determinados barulhos e aí não consegue se desligar deles e aquilo vai gerando uma inquietação e um desconforto. Inquietação seria até pouco, uma raiva, né, uma descompensação. E isso está ligado a uma alteração neurológica. Então tem lá neurônios que se comunicam entre a via auditiva e o sistema límbico, o sistema emocional, de uma maneira alterada que acabam gerando essa reação intensa aos sons. É possível que a gente tenha mais de uma condição junta? Sim. Então, é possível que eu tenha misofonia com hiperacusia? Sim. É possível que eu tenha zumbido com hiperacusia? Super possível, tá? Em torno de 25% das pessoas que têm zumbido têm hiperacusia. Em torno de 50% das pessoas que têm hiperacusia vão ter zumbido. Então, é uma quantidade bem grande desta combinação, tá? Com relação à misofonia, existem dados que sugerem que 1 a cada 5 pessoas tem misofonia, ou seja, não é uma coisa tão rara quanto a gente imaginava. É uma coisa que a gente observa no consultório, na nossa rotina, quem trabalha com isso já há alguns anos, que começou a se tornar mais conhecida. As pessoas começaram a descobrir o nome daquilo que elas sempre sentiram. E aí começam a buscar tratamento para isso. Eu acho que isso é uma das coisas incríveis da internet, quando ela é bem usada. A gente sabe que tem de tudo, né? E das pessoas poderem achar um nome para o sofrimento que tem. E só disso eu acho que já traz um alívio, porque a sensação, muitas vezes, principalmente quem tem misofonia, é que a pessoa é doida. Eu sou aqui a pessoa chata, cria, encrenqueira. Na família, às vezes, inclusive, é mal vista, porque afinal tá sempre complicando, não consegue conviver com a gente, né? Então tem toda essa questão que acaba impactando muito na qualidade de vida, na saúde emocional, não só de quem tem misofonia, mas também da família dessa pessoa, tá? Meu zumbido é um terror. Tem hora que eu acho que... não diga isso não, gente. Não diga não. Tem solução
tem tratamento para zumbido. Muitas vezes, e eu quero deixar isso muito reforçado aqui, boa parte dos tratamentos, eles não são rápidos, tá? Não é todo zumbido que a gente tem uma resposta rápida, incrível e espetacular. A gente vibra imensamente quando a coisa é mais rápida. Mas saiba que tem tratamento. Eu faço isso há 23 anos. Gente, se não tivesse melhora, eu não estaria mais fazendo isso. Eu já teria mudado a minha linha de tratamento, enfim, né, o meu nicho de atendimento, obviamente. A mesma coisa em relação à hiperacusia, a misofonia, a fonofobia, são todas condições que são tratáveis. A gente não pode prometer curas, ou seja, remissão completa. Eu nunca mais vou me incomodar com nenhum som, eu nunca mais vou perceber nenhum zumbido. Isso é uma das coisas que ninguém pode prometer, apesar de poder acontecer. A gente tem isso no consultório, graças a Deus isso acontece. Eu ouso dizer que hoje em dia isso acontece com mais frequência que antigamente. A gente consegue ter muito mais ferramentas para identificar as possíveis causas e mais ferramentas para então tratar isso de uma maneira mais adequada, fazer as combinações. Eu costumo usar tratamentos combinados, eu não fico esperando para ver se essa área deu resposta e depois eu vou para essa. Não, até porque a minha prática clínica já mostrava, hoje a literatura comprova, de que a combinação de tratamentos, que unir forças é mais eficaz, traz resultados mais eficientes do que a gente fazer tratamentos isolados, tá? Então não fale isso, busca ajuda. Eu sei que tem uma hora que a gente desespera, eu sei que tem horas que a gente, né, perde as esperanças, tá tudo bem, mas não acredite, tem saída, tem alternativa, busca outra opinião, busca outra estratégia, há formas de se tratar. Dê tempo para o tratamento surtir efeito. Eu vou ficar com isso até surtir efeito. Às vezes é assim, muitas vezes a gente não tem processos dolorosos, que a gente precisa que o efeito da medicação aconteça, que o efeito daquela terapia que eu estou fazendo, aquele tratamento aconteça, né? Quando a gente vai para a psicoterapia, eu não mudo do dia para a noite. Eu não dou saltos assim, mirabolantes, dormi de um jeito, acordei uma outra pessoa com outra personalidade, outro funcionamento. Isso não existe, a gente precisa de um processo. E muitas vezes tratamentos para zumbido, para hiperacusia, para fonofobia, para misofonia, com certeza vão demandar um processo, vão ter altos e baixos. Faz parte, mas tem saída, tem tratamento e tem melhora, tá? Tenha isso em mente. Por favor, não desista. Zumbido pode ser de origem circulatória? Pode sim, tá? Pode ser, se tem aí algumas literaturas mostrando a questão da circulação sanguínea aí na região da orelha, então pode ter um fator circulatório. Muitas vezes, quando a gente tem um zumbido pulsátil, a gente também investiga se tem alguma questão circulatória, alguma questão em relação aos vasos, né? Essa circulação sanguínea aí da região. Pode sim ter uma questão circulatória envolvida. Eu estou com zumbido e muitas tonturas há 2 meses. O que fazer? Antes de qualquer coisa, procurar o otorrinolaringologista. É necessário avaliar o que está causando a tontura e se o zumbido é o sinalizador dessa tontura. Muitas vezes, zumbido, lembra que zumbido é um sintoma, então o zumbido ele vem junto com uma alteração do labirinto, ele avisa que o labirinto não está legal, assim como a tontura é um sintoma que avisa que o labirinto não está legal. Então a gente precisa descobrir o que está acontecendo nesse labirinto, saber se o zumbido está relacionado a isso, e pelo jeito tá, porque os dois meio que vieram juntos, pelo que eu entendi, não sei se é isso. Então avaliar, ver o que está acontecendo, iniciar um tratamento adequado para ambos, tá? E aí tem que ver se tem outros fatores envolvidos, ou se isso é uma questão realmente só de tratar o labirinto e esse seria o caminho, ou se tem algum outro fator envolvido. Avaliar metabolismo. Eu sempre falo de coisas que são tipo básicos do básicos, alimentação, sono e atividade física. Então são coisas que hoje é indispensável que a gente pense nisso, seja lá qual for a nossa questão de vida. Se a gente quiser ter saúde, a alimentação é uma questão muito importante. A atividade física é indispensável, não tem saída, tanto para a saúde mental, quanto física, quanto para o zumbido, tá? E
A tontura, eu sei que, obviamente, em crise de tontura, ninguém está pedindo para ninguém fazer nenhuma atividade física, mas quando isso começar uma recuperação, enfim, é importante retomar as atividades conforme a orientação do seu médico. E a questão do sono. E a tontura também, muitas vezes, tem esse impacto. Noites mal dormidas, muitas vezes, podem gerar um dia com mais tontura, com mais desconforto, até com risco de crises, dependendo de qual a situação, se gera crises labirínticas maiores também, tá? Então, são questões que são importantes para absolutamente tudo. Eu tenho muito zumbido e dor no pescoço junto. É normal? Não é normal, tá? Não é normal a gente ter dor no pescoço, isso não é uma questão normal. Isso pode ser um sinalizador de que você possa ter um componente somatosensorial, tá? Então é necessário avaliar, procurar um profissional que possa avaliar para ver essa questão muscular que pode estar envolvida aí no surgimento ou na manutenção do zumbido, tá? Então, eu sugiro fortemente que você busque alternativas, até porque é muito ruim ficar com dor no pescoço, é muito ruim ficar com zumbido. Então, ambas as coisas são importantes de serem tratadas, tá bom? Deixa eu ver aqui que eu me perdi nas perguntas, desculpa, pessoal. Deixa eu baixar aqui. Qual o melhor tratamento para hiperacusia? Não tem o melhor. A gente vai ter qual o tratamento adequado para você. Então, a gente precisa descobrir o que pode estar causando a sua hiperacusia ou mantendo a sua hiperacusia, observar se hiperacusia grave ou não grave, a gente não tem nem essa medida, né? Depende muito do impacto que ela tem e não tem um melhor tratamento. Tratamentos para hiperacusia podem envolver terapias sonoras, podem envolver terapia cognitivo-comportamental, podem envolver medicação, podem envolver um tratamento, uma terapia manual, tratamento com agulhamento, enfim, para questão muscular, se houver. Então, tem diversas possibilidades, a gente só vai saber sabendo exatamente, estudando o caso e vendo qual a melhor opção para você, o que pode estar envolvido na geração, na manutenção da sua hiperacusia, tá? Eu pesquisei e vi que tinha causas diversas, causas da hiperacusia ou do zumbido. Queria saber quem é o maior especialista neste problema. Você vai ter uma equipe multidisciplinar. Como eu sempre falo, a porta de entrada sempre é uma avaliação otorrinolaringológica, de preferência um otoneurologista, que é dentro da otorrinolaringologista, aquele especialista nas questões de ouvido, de tontura, de zumbido, de audição. Então, normalmente, o início, o começo de tudo é aí. É possível que no decorrer outros profissionais entrem para participar no tratamento ou para fazer o tratamento que é necessário, que é indicado para você. Isso vale para zumbido, vale para hiperacusia, vale para misofonia também, tá? E aí pode ter o envolvimento do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta, do psicólogo, do dentista. Então tem toda uma equipe que pode ser necessária, dependendo aí, uma equipe com formação, com experiência, porque dentre todos esses profissionais, né, a gente tem aí, sei lá, fonoaudiólogos, tem fonoaudiólogos que trabalham com isso e tem fonoaudiólogos que não trabalham com isso. Então, a gente sempre procura orientar que busquem profissionais que tenham conhecimento na área, tá? Espero encontrar um grande especialista. Você vai encontrar, tem muitas pessoas boas, tá? Comece pelo otorrinolaringologista e vamos ver vamos avaliar, ver quais as indicações o otorrinolaringologista pode inclusive te indicar aí prováveis profissionais que possam ajudar no seu caso. Deveria mostrar que não existe possibilidade de cura. Cura é possível, então a gente não pode dizer que não é possível ter cura, a gente não pode prometer cura, tá? Isso nunca, porque a gente não sabe quais os casos que tem cura que entendam remissão, ou seja, a pessoa não percebe mais a sensibilidade, ela não percebe mais o zumbido. E isso é possível sim, isso não é promessa, porque a gente não tem uma fórmula. Não existe um tratamento único para todas as misofonias, hiperacusias e fonofobias. Fobias até a gente tem uma indicação um pouco mais clara, um caminho mais claro na fobia.
do que nas outras situações. Então, na fobia, por exemplo, a gente já encaminha é um paciente que vai acabar numa psicoterapia, a indicação é de uma psicoterapia cognitivo-comportamental e que tenha esse enfoque, assim, bastante direcionado para a fobia. Mas nos outros casos, a gente pode ter tantos fatores envolvidos que é difícil a gente dizer qual é o tratamento que dá certo. Difícil, é impossível a gente dizer qual é o melhor tratamento para todos os zumbidos. Não existe. Tá? Precisa ser avaliado e por isso a gente também não consegue garantir, você é um caso que com certeza vai ficar com remissão do zumbido. Não sei como vai reagir, não sei como teu córtex vai funcionar, como a tua musculatura vai responder, como teu corpo vai responder, e aí a gente realmente não tem como garantir, tá? Depois de 5 meses com zumbido, ele deu uma trégua e a hiperacusia veio fortemente. As vias entre, de zumbido e hiperacusia lá dentro do córtex, elas são muito próximas, tá? Então, vale você tratar. Hiperacusia tem tratamento e tem grandes chances de você ficar muito bem. Um conselho para quem tem zumbido: faça somente criar uma expectativa falsa. Exemplos do que vai acontecer no próximo livro que eu ler, o que vai acontecer na próxima novela. Me desenvolver mais? Acho que eu não entendi a tua sugestão, mas fica aí, se funcionou para você, por que não, né? Qual tratamento procurar? Isso que eu falei para vocês, a gente não tem um único tratamento para todos os zumbidos, tá? Então, ou para todas as sensibilidades, ou para todos, né? Então, a gente vai ter que ver. Eu sei que isso é frustrante, a gente gostaria que alguém dissesse, faz isso e vai resolver. Olha, é impossível, tá? Não existe isso. Sem avaliar, é uma falácia, é um erro, tá? Isso que vocês veem aí na internet, essa fórmula mágica acaba com o meu zumbido, eu falo que corra que nem diabo da cruz, porque com certeza é roubada, tá? Isso não existe ainda. Possível que isso desenvolva? É possível, tudo é possível, ainda mais nessas questões, mas a gente ainda não tem, tá? Precisa fazer exames, está indo na psicóloga. Como lidar com a fonofobia e hiperacusia? Conversa com a sua psicóloga, desenvolva estratégias que funcionem para você, para sua realidade, para suas sensações, tá bom? Então, volte lá, peça para a tua psicóloga desenvolver com vocês as estratégias e que vocês montem aí, eu vou dizer assim, objetivos para alcançar e que vocês vão desenvolvendo isso de uma maneira que possa te levar por um caminho de mais paz, tá? Vou fazer uma viagem de avião. Estou morrendo de medo que possa piorar ou dar algo no zumbido. Não teria porquê, tá? Então, cuidado com as viagens de avião, é de manter o nariz funcionando muito bem, por causa da pressão, né, da tuba auditiva, que às vezes o nariz está mais entupido e a gente não consegue corrigir a pressão aqui dentro da orelha. Isso funcionando bem, não teria porquê, a princípio, né, ter qualquer problema. Bom, então se você sente que o nariz tá estranho, ou se quando você voa de avião sempre entope bastante, ou você sente a orelha tampada, conversa com o otorrinolaringologista, veja se tem alguma medicação que você pode tomar antes de voar e até veja se tem alguma indicação de tratamento, tá? Às vezes é uma disfunção nessa tuba que chega ali atrás do nariz e da garganta que regula a pressão, que pode ser tratada, tá? Tem exercícios de fonoterapia que conseguem ajudar ou resolver isso de maneira muito interessante, tá? Se a pessoa que está com zumbido é normal ter tonturas? Não, tá? Zumbido e tontura são sintomas diferentes, podem acontecer juntos, mas eles não têm eles não vêm casados necessariamente. Então pode ser que tenham pessoas que tenham tontura e não tenham nada de zumbido, e tem pessoas que têm zumbido e que não tem absolutamente nada de tontura, e pode ser que isso ocorra junto, tá? Isso é mais um fator na hora de investigar o que pode estar acontecendo aí na sua orelha, que pode estar causando essas situações. Essa combinação, ela é importante e interessante na hora do diagnóstico, tá? Para quem tem fonofobia e hiperacusia é difícil sair para tratamento, às vezes é longe, é um esforço para sair, tem que tratar o lado emocional, tem que mesmo, tá? Para conseguir. Então, o que eu sugiro? Veja possibilidades que te facilitem, se for um tratamento online, uma psicoterapia online por enquanto, vamos ver se a gente consegue começar isso de alguma forma. A gente às vezes está tão
desesperançoso e a gente está tão entristecido, às vezes que a gente não tem ânimo, né? A gente não se dispõe a passar por aquele processo para chegar lá no tratamento. Mas dependendo do que você tem para fazer, se isso só pode acontecer pessoalmente, digamos que você está lá numa fonoterapia, em terapia manual, que precisa que a pessoa manipule a tua musculatura e tal, você vai ter que ir lá para aquela consulta. Lembra do benefício. Foca no benefício. Às vezes a gente foca no problema, no caminho para chegar até lá. Foca no quanto a gente se sente bem. Tem uma estratégia que é muito assim recomendada para a gente ter um dia bom para liberação de dopamina, que é tomar um banho gelado de manhã. E eu falo isso para os meus pacientes que têm problema de sono e eu sugiro isso. Então vou contar para vocês que na verdade eu comecei a fazer isso há alguns meses e eu comecei meio sem muita fé, num período que aqui em Brasília estava fresquinho, né, de manhã e de noite. E então eu fiquei meio sem vontade. E aí hoje eu tô tão sentindo tantos benefícios que tem dias que de manhã eu acordo e falo, não vou tomar esse banho gelado não, e aí eu não consigo não tomar, porque me vem a lembrança do bem-estar que eu tenho durante o dia, de como isso impactou e mudou a minha disposição ao longo do dia, que eu vou lá, entro no chuveiro e tomo um banho com o desconforto que ele me gera mesmo e tal, e vale o preço. Então, no começo é meio pela obrigação, depois a gente acaba vendo os benefícios e tem mais estímulo. Então, foca nisso. Foca no que pode acontecer de bom com você se você for. Tá? O que dizer do tipo de pessoa que cria uma expectativa para ela não pensar no zumbido? Aí dei exemplos acima que vai acontecer no próximo capítulo do livro. Entendi, uma mudança de foco. Você usa para mudar o foco, excelente. Mudança de foco é uma coisa extremamente importante. E mais do que isso, focar em coisas que sejam interessantes e importantes. Porque vamos lá, tô focando no zumbido. Normalmente os pensamentos que eu tenho na hora que eu foco no zumbido esse negócio não vai embora, isso só vai piorar, eu não vou ter cura, não vai ter saída. Viu só, ele tinha melhorado, agora piorou, viu só, não tem solução. É ou não é? Me contem se eu estou falando alguma bobagem, se não é isso que passa na hora que a gente percebe zumbido. E eu pergunto a vocês, alguma dessas respostas, primeiro, se comprovou de que não tem cura, que até o momento você não achou a cura aí, tudo bem, mas vamos lá. Como que não tem tratamento, que eu não vou nunca sair disso, que eu vou enlouquecer, que eu vou perder o controle? Você tá aí, você tá firme e forte, tá difícil, tá complicado, mas você tá dando conta. Número 1. E número 2, o que esses pensamentos estão te trazendo de resultado? O que eu quero dizer com isso? O que você faz com isso? Isso me ajuda a ir buscar um tratamento. Excelente pensamento. Isso me ajuda só a ficar remoendo, morrendo de medo, aumentando meu medo com relação ao zumbido. Qual a utilidade desse pensamento? Ele está me acrescentando alguma coisa? Então para um pouquinho e observa se vale a pena eu me prender nele. Até porque a gente tem uma porcentagem absurda de pensamentos que não são... Eu não vou lembrar, mas eu já li um artigo que acho que 80% ou 90% dos nossos pensamentos são disfuncionais, não são reais. E o zumbido se encaixa nisso. Boa parte dos pensamentos que a gente tem a respeito dele são baseados em medos, enfim, coisas que eu li a respeito de alguém, ou que eu ouvi a respeito de alguém que não deu muito certo, ou que eu não, enfim, e que eu adotei e incorporei como se fossem meus. Então, use as coisas para crescer. Se os pensamentos não te ajudam a crescer, a achar uma saída, foque em outra coisa. É difícil. É super difícil. Sua cabeça vai querer te prender nele, afinal ele tá ali gritando para você. Mas se você exercitar, eu sempre falo que quem manda na casa sou eu. Então a gente comanda aqui, por mais difícil que seja, eu acho que essa é uma saída muito interessante, muito inteligente que você usou de literalmente tirar o seu foco. Tá? Usa outras coisas, pode ser entendido como uma distração ou uma mindfulness, uma atenção plena a outras coisas, a coisas mais produtivas ou a coisas que sejam mais interessantes, que me façam melhor, que me façam um bem maior do que os pensamentos em relação ao zumbido, tá? Tem zumbido, mas não tem dor nem tontura. Aqui no sul não dá pra fazer isso, banho gelado, né? Eu sei, eu sou gaúcha, eu sei que aí no sul o desafio é maior. Eu quando falo com a minha família, eu falo, então é muito interessante, mas eu tô aqui no bem bom, que aqui normalmente é quente, então eu sei que eu tô numa zona de conforto, mas ainda assim tem compensado. Eu vou testar no sul, quando eu for pra lá vou testar, vamos ver se eu dou conta no sul de dar conta do banho gelado de manhã.
se o benefício se mantém. Eu sei que tem situações que são mais difíceis, mas acreditem, o benefício, às vezes, pensar no benefício ajuda a gente a se manter. Eu falo que é a mesma coisa que ir para academia ou que fazer dieta. Se você pensar naquele momento, você diz, comer só isso aqui agora. Só hoje eu não vou, não tem problema nenhum. Se você pensar no resultado a longo prazo, se você disser, nossa, eu vou me sentir tão bem, eu vou ficar tão feliz depois que eu sair da academia e ver que eu fui. Nossa, vai me dar um bem-estar, eu me sinto mais confortável, minha cabeça alivia quando eu vou pra academia, que isso também às vezes acontece, né? Ou que eu vou caminhar, ou que eu vou fazer qualquer outra coisa. Muitas vezes isso acaba fazendo com que você vá e realmente tenha o benefício pós que realmente vem. Então, use isso com relação aos tratamentos também. Por enquanto, em relação à hiperacusia e fonofobia, o psicólogo falou que para eu sair mais do celular e estou passeando mais com o meu cachorro, ficando no quarto às vezes para evitar os barulhos. Isso, vai criando estratégias, vai vendo se tem outras formas de tratar, se tem outras associações que você pode fazer além da psicoterapia para poder ajudar no tratamento, tá? Então, conversa aí com o teu médico otorrino, vê se a psicoterapia é a tua única estratégia ou se vale a pena juntar com alguma outra estratégia junto, tá? Não tenho foco em nada e não concentro em nada. A gente tem pesquisas mostrando que, eu não sei se você tem zumbido ou misofonia, enfim, que pode gerar essa alteração de foco. A gente tem pesquisas mostrando isso, que existe uma lacuna, né, um déficit de foco em quem tem zumbido, porque justamente tem um hiperfoco no zumbido. E eu costumo dizer, a gente só presta atenção em uma coisa de cada vez. Foco e atenção é apenas uma coisa de cada vez. Tem uma pesquisa que diz que apenas 2% da população consegue focar em multitarefas, vamos dizer assim. Eu ainda questiono se existe isso de fato. Muitas pessoas dizem, eu consigo, mas não conseguem de fato, tem a ilusão de que consegue, porque você acaba, na verdade, partilhando essa atenção, 1 minuto aqui, outro minuto aqui, uns 5 minutos aqui, uns 5 minutos ali, ao mesmo tempo, em conjunto. Neurocientificamente é difícil de você justificar que isso possa acontecer. Então, quando eu estou focado no zumbido, eu automaticamente não estou focando nas outras coisas. Então, é a escolha e a manutenção do foco em outras coisas que eu sei que é bastante difícil, porque ele é muito tentador, né? E ele é muito cheio enfim. Desculpa, a gente tá aqui com a internet funcionando e entrou uma ligação. Que ele é muito cheio de tentações aqui pra gente focar, pra gente, né? Então, lembra, o que vale mais a pena pra mim? Então, deixa eu exercitar. E exercita, foco é exercício. Se você exercitar, ele melhora e você consegue ter mais controle, inclusive, dele, tá? Mindfulness, que são aquelas estratégias de atenção plena, estão aí para nos provar isso. Então, as estratégias de atenção plena, elas nos mostram que a gente consegue desenvolver o foco, desenvolver a atenção plena. E o quanto isso é incrivelmente positivo para o cérebro. Então, a gente tem modificações neuroplásticas no cérebro de uma maneira muito positiva quando a gente tem esse exercício e principalmente quando o nosso foco está no momento presente, porque normalmente no momento presente eu não tenho as preocupações do futuro e eu não tenho as remoções do passado. Então, normalmente no presente eu tenho menos dificuldade, menos complicação, boa parte das vezes. Tá? A pessoa tem que fazer a mente rodar e não focar no zumbido. Claro que existem outras coisas e tratamentos, concordo plenamente. Eu acho que isso é uma estratégia bastante importante, inclusive, para ajudar nos tratamentos, para que os outros tratamentos possam ter efeito. Não adianta a gente tratar para a gente desfazer um caminho neural e eu reforçar esse caminho neural dando atenção, foco, concentrando, né, nesse estímulo que, na verdade, eu não gostaria, eu não deveria focar, porque não me traz benefício nenhum. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, clima tropical, mas em relação a vizinhos barulhentos, só Deus, tenho que improvisar em relação à hiperacusia. Então, veja se o que você tem é uma hiperacusia ou se você tem uma misofonia, tá? Porque pelo que você tá me relatando, o barulho é muito forte dos vizinhos, do tipo música super forte, né? E aí dá problema até no condomínio. Ou se você tem aí uma percepção de alguns sons que os vizinhos fazem, arrasta-móveis ou coisas do gênero que podem incomodar, tá? E aí já pensaria numa outra possibilidade, tá? Quem sabe numa misofonia, tá?
A TCC já vou fazer, obrigada pelas explicações. Ai, querido, obrigada mesmo, eu que agradeço. Vamos ver se tem mais perguntas. Quais os exercícios que se pode fazer? Exercício físico? Aquilo que for adequado, benéfico e permitido para você. Então, sempre exercício físico antes de começar a fazer qualquer coisa é recomendado o cardiologista. Vamos ver se você está tudo ok com o seu coração. A gente sabe que para quem está acima de 40 anos, a musculação é praticamente obrigatória, porque a gente precisa dessa a estrutura que a musculação oferece para desenvolver músculos, e são os músculos que vão nos sustentar com a idade. A tendência é a gente perder músculo com o tempo, com a idade. Então é importante a partir dos 40 anos que tenha uma musculação envolvida, mas eu sempre falo que esporte, ao meu ver, você tem que fazer algo que te dê prazer e tal, até porque você, né, dentro do possível, algo que te dê prazer para você poder ter até um benefício maior, um alívio de estresse, né, uma neuroquímica adequada. Então, vai no cardio, vê se está tudo ok, vê se você tem autorização aí para liberar para o esporte, se ele tem alguma restrição, quais seriam os esportes que seriam adequados para você, e ele pode te orientar, e vá ao encontro daquilo que te faça feliz e te faça bem e que tem a ver com você. Musculação eu sugiro sempre por causa da questão de sustentação muscular, e aí você pode agregar com qualquer outra coisa que te faça bem. Zumbido é tão alto que às vezes estou andando de moto com capacete na cabeça e ele supera todo o barulho. E moto é barulhenta, né? Que o capacete também tampa. E a gente acaba percebendo mais o barulho da cabeça. Mas tem, ó, aqui tá passando uma moto, tem um barulho tão forte fora que às vezes poderia ou deveria mascarar. Quando dobra o pescoço para o lado direito, aumenta o zumbido. E para o outro lado, não escuta o zumbido. O que tem que fazer para melhorar esse zumbido? Vá procurar ou um fonoaudiólogo que trabalhe com as questões somatosensoriais musculares relacionadas ao zumbido, ou um fisioterapeuta especialista em zumbido, que tenha conhecimento em zumbido, porque você tem fatores muito claros de alterações somatosensoriais, tá? Exercícios físicos é bom demais, por enquanto eu vou fazendo em casa. Isso, façam, ajuda muito. Eu também acho, gente, faz o que dá. A gente faz em casa, faz embaixo do prédio, faz andando dentro no pátio de casa, faz levando o cachorro para caminhar, para dar uma volta. É isso aí, vamos mexer o corpo, é indispensável. Saúde física e mental não existe sem atividade física. Infelizmente ou felizmente é um fato, tá? Como saber se o zumbido é fisiológico ou sensorial? Exames. A gente tem exames para avaliar se tem alguma alteração sensorial, se tem alguma alteração auditiva que possa estar envolvido, tá? E aí, a partir daí, propor as possibilidades de tratamento. Evitem algo ou pessoas que prejudicam o lado emocional de vocês, tem um lado emocional sólido, concordo plenamente. Muitas vezes é difícil porque a gente tem alguns desafios muitas vezes dentro de casa, eu entendo isso, mas aí eu acho que vale sempre pensar em uma terapia para poder, eu não vou nem, assim, vou ser bem clara, a gente não muda ninguém, a gente não vai mudar os outros, possivelmente. No entanto, a gente pode se modificar, a gente pode lidar com os outros e com as situações de uma maneira mais saudável, uma maneira em que a gente possa viver com aquela situação sem tanto desconforto ou incômodo. Tá? Uma audição prejudicada por longa exposição a barulho pode se regenerar caso permaneça longo tempo em ambiente silencioso? Se existe já uma perda auditiva neurosensorial, alteração nas células ciliadas, que normalmente quando a exposição a ruído a gente tem uma alteração às células ciliadas externas. Se essa alteração já existe, né, ou ela já é um dano, ela pode ser, quando a exposição a sons é ali curta, a gente tem uma modificação nessas células que é temporária e às vezes isso é reversível, mas às vezes isso não é mais. Então, dependendo do tempo que você ficou exposto, do volume desse som, da intensidade desse som, isso pode não reverter, mas você pode tratar, tá? Então, o fato de a gente ter uma condição, uma perda de audição, não é impeditivo de tratamento, pelo contrário, tá? Ela é tratável, ela pode não ser recuperável, não recupero, não normalizo a audição, dependendo do tipo de perda,
até o momento, a ciência ainda não tem, se estuda para isso, mas ainda não tem essa fórmula, tá? Quem sabe no futuro a gente tem acesso a algo assim, tá? Esfregar a parte de trás da orelha, algum toque na face ajuda o zumbido. Eu já fiz e funciona quando eu tinha crise. Sim, pode ajudar zumbidos que têm origem somatosensoriais, e essas são regiões que podem estar envolvidas, e esses movimentos e toques, tem alguns vídeos na internet, podem sim beneficiar alguns pacientes que têm essa condição, esse componente aí, gerador ou mantenedor de zumbido. Tem 7 anos que estou com um aparelho nos dentes, porque eu perdi. Então, aparelho nos dentes movimenta muito a musculatura, né? Então, aparelho ortodôntico e tal modifica muito a estrutura óssea, e com isso a parte muscular muitas vezes apanha, sofre bastante com essas mudanças. Então, pode muitas vezes interferir aqui na região da articulação temporomandibular, de pescoço, até cabeça, e aí é importante avaliar se isso está acontecendo, porque isso pode ser um gatilho para zumbido também, tá? Pessoal, terminaram as perguntas aqui para mim. Eu espero ter ajudado vocês aí nesse percurso. Eu vou deixar essa live gravada no nosso @zumbidoih e lá no YouTube, no Instituto Holdefer de Zumbido. Vamos nos combinar, nos planejar para a nossa próxima live daqui a 2 quartas-feiras, tá? E aí eu vou deixar de novo caixinhas de perguntas ou sugestões, e a gente tenta montar uma live direcionada para aquilo que possa ser interessante para vocês. Eu espero que essa combinação de dados, de informações tenha ajudado. A gente tem muitas pessoas que têm o zumbido associado a sensibilidades ou diferentes tipos de sensibilidade, né, hipersensibilidade auditiva, e é importante a gente diferenciar, porque isso muda o tratamento. Então é importante a gente saber o que está acontecendo para a gente poder escolher formas mais adequadas de tratar, tá bom? Agradeço demais vocês estarem aqui comigo agora. Um beijo gigante e até breve.